Gente, eu tava aqui pensando em questão ao processo que nós passamos em nossa vida até chegar no cumprimento da promessa e viver o propósito do Senhor na nossa vida. E muitas vezes a impressão que nós temos aqui, esse processo nunca acaba. Porque às vezes termina uma luta, já começa outra, termina um problema, já começa outro. Então a impressão é que você tem aqui, você nunca sai do deserto. Eu me lembrei da vida de José. José, Deus tinha um propósito na vida de José, só que até José chegar e viver a promessa, gente, a caminhada foi muito longa. E aí quando você olha, quando a gente olha para nossa vida, a gente percebe que de fato nós estamos vivendo também exatamente assim. Sabe, a caminhada às vezes parece muito longa, parece que nunca nada vai mudar. Porém, quando você olha para a história de José, você percebe que apesar de tudo que José passou, né, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele viveu como escravo, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi preso, ele foi esquecido em uma prisão, muitas vezes, durante o processo, durante a caminhada, né? Às vezes você está passando por um problema e a impressão que nós temos é que Deus nos esqueceu. Que simplesmente ele te colocou para uma caminhada no deserto e ele te esqueceu nessa caminhada. E para quem conhece a história de José, ele estava na prisão e Deus se manifestou através de José, mesmo ele preso, quando ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E por ter interpretado o sonho deles, José lhe pediu, né? Eu não me lembro se foi para o copeiro, se foi para o padeiro, para que quando eles saíssem dali, eles não esquecessem de José. Porém, por 2 anos, ele esqueceu, ele nem lembrou de José, nem lembrou que José interpretou o som, nem nada disso, gente. Só que até esse esquecimento tinha propósito. E qual era o propósito nisso? Deus, ele não permitiu que esse homem se lembrasse de José para que, quando a promessa do Senhor se cumprisse na vida de José, a honra fosse toda do Senhor. Para você entender que Deus, ele pode usar pessoas para fazer um milagre na sua vida, mas ele não precisa. E quantas vezes nós achamos que a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a nossa vida depende de pessoas. Tem gente que acha que se não tiver alguém do lado, ela nunca vai ser feliz. É claro que solidão é ruim, viver sozinho é ruim, mesmo porque a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. É melhor serem dois do que um. Porém, a sua felicidade não está em pessoas. Então, Deus ia cumprir a promessa na vida de José, independente de qualquer coisa. Só que a promessa na vida de José não dependia do copeiro, não dependia do padeiro, não dependia de ninguém, gente, só dependia de Deus. Tanto que quando chegou o tempo de José ser honrado, Deus usou também uma situação, um sonho também, para que a glória dele fosse manifestada e através dessa glória a honra viesse para a vida de José. Então José ele foi honrado. E ele foi honrado, gente, de uma forma tremenda, sabe por quê? Deus está querendo te dizer que o dia que ele se levantar para te honrar, vai ser grandioso, sabe assim, vai ser de fato algo para você testemunhar, e eu falo isso para mim também, tá, gente? Porque quem tá falando com vocês aqui é uma pessoa que está passando pelo processo, e eu entendo, claro, que o processo não é fácil. O tempo de espera no Senhor não é fácil, não é fácil você tá vivendo, esperando e ver muitas vezes aquilo que você sonha acontecendo na vida de outras pessoas e você de repente se vendo como se você estivesse ficando para trás, tivesse sido esquecido pelo Senhor, mas ele não esquece. É só impressão. Porque Deus, quando ele faz a obra na vida de uma pessoa, e isso uma amiga minha me falou hoje, gente, ele honra para valer. Quando você se volta para a história de José, quando Deus decide honrar José, Deus restaura o relacionamento de José com os irmãos, porque ele libera perdão na vida dos irmãos. Deus cura o emocional de José, porque pensa aí, você ser uma criança e ser tirado dos braços da sua família por causa de inveja dos irmãos, né? José, ele cresceu longe da família dele. Mas Deus curou as emoções de José, Deus restaurou a família de José, José ainda teve um tempo de convivência com o pai dele, ele se casou, ele teve filhos, ele teve uma família, ele ajudou e cuidou dos irmãos, aqueles irmãos que traíram e venderam ele. Então assim, Deus quando ele faz, gente, ele faz para valer. Deus quando ele honra com força. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. E eu falo isso tanto para mim quanto para você, porque essa palavra queimou hoje no meu coração o dia inteiro. E eu ouvi da boca da minha amiga. Ela falou exatamente isso, quanto Deus tem honrado a vida dela. E Deus não tem honrado só ela, Deus tem honrado os filhos dela. E ela falou, porque Deus, quando ele abençoa a família toda, ele honra a família toda, ele prospera a família toda. E é exatamente isso. Sabe aquela coisa, aquele milagre que você tanto espera? Ele vai acontecer. De repente você está passando pela prova do tempo, sabe? E quando você olha para o tempo, vem o desânimo, vem a tristeza, vem a angústia, vem aquela sensação de que você foi esquecido durante o processo, mas Deus não esqueceu. Na verdade, tudo tem tempo e nada vai acontecer fora do tempo do Senhor, ainda que nós não entendemos, porque eu falo para você que não é fácil. Eu mesma, essa semana foi uma semana muito difícil, de muita angústia, sabe? Ontem, sexta-feira, na madrugada, de quinta para sexta, gente, eu chorei de tanta angústia, eu passei o dia ontem com o coração triste, com os olhos tristes, porque eu tinha chorado a noite inteira. Mas hoje Deus me deu um renovo, sabe assim? E eu sei que não é fácil, sabe? Eu sei que Deus não nos abandona, eu sei que Deus não nos esquece.
Porém, nós somos humanos, tem dia que a gente tá assim, tem dia que a gente tá meio assim, porque muitas vezes eu já ouvi pregadores dizer assim, olha, José esperou por 2 anos, só que a Bíblia não relata como que José esperou por esses 2 anos. Eu creio que José sempre confiou no Senhor, porque quando você lê a história de José, uma frase que aparece muito é, José passou por isso, por isso, por isso, porém Deus era com José. José foi lançado na prisão, porém Deus era com José. Então, assim, Deus era com José o tempo todo. E ainda que ele desanimasse, porque eu sei que ele teve um momento que José era humano, gente. José não era um super-humano, ele era humano como nós. Então, assim, tem dias que você vai desanimar, tem dia que não é fácil, porém, Deus é com você. E assim como José viu a promessa do Senhor se cumprir na vida dele, você também vai ver. E quando Deus restaurar, ele vai restaurar por completo, porque ele não faz nada pela metade, somente creia e confie no tempo dele para sua vida, confie na promessa, sabe assim, independente de como você esteja agora, de repente hoje você está desanimado, você está angustiado, você já chorou, você teve vontade de desistir, porque eu também tenho, só que desistir como? Olha onde você está para você desistir. Às vezes você olha o tanto que você já caminhou. Mesmo que durante essa caminhada você chorou, você perdeu, mas olha o tanto que você caminhou para você desistir. Então, é muito melhor você esperar, ainda que você não esteja vendo nada acontecendo, porque eu tô assim, mas é muito melhor você esperar do que você jogar tudo pro alto e voltar lá para trás, sabe? Então, assim, faz o que a Bíblia, vamos fazer, fala isso para mim também, o que a Bíblia fala. Esperei com paciência no Senhor. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje, não só para você, para mim também. Assim como Deus fez na vida de José, gente, Ele também fará na nossa vida e nós vamos viver a promessa que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Por isso, creia. Creia independente, creia e descanse.